É isso aí, gente. Estamos começando mais um programa Show de Saúde, TV Cuiabá, canal 11.1. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar no seu lar todas as terças-feiras a partir das 19 horas, por motivo da eleição, agora a partir das 20 horas. Obrigado mesmo, de verdade, pelas perguntas que vocês nos enviam, que nos ajuda a fazer esse programa, trazendo só os melhores profissionais da região Centro-Oeste. Muito obrigado. Lembrando que esse programa vai ao ar no sábado, 8 horas da manhã, no mesmo sábado, às 12 horas, e no domingo, às 14 horas. Então, quem perder algum trecho da entrevista, quem perder um pedacinho do programa, tem essas outras opções para estar nos acompanhando e pelas nossas redes sociais. Aliás, entre lá na nossa rede social, no YouTube, está aí na tela. Clique lá, deixa um joinha, segue a página, tá bom? Hoje eu estou tendo o prazer de receber a doutora Luciane Marques Luz, cirurgiã plástica. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre prótese mamária, lipoescultura, entre outros assuntos pertinentes à cirurgia plástica. Tá certo? A gente vai para a nossa vinheta, que é bem breve, e já voltamos com o programa Show de Saúde. Solta a vinheta. Agora sim, de volta em definitivo com o programa Show de Saúde, TV Cuiabá, canal 11.1. Mais uma vez agradeço demais a participação de vocês, nossos telespectadores. Como eu disse, estou tendo o prazer de receber a doutora Luciane Marques, está aqui do meu lado. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, prazer é todo meu. Doutora, a gente vai fazer uma sabatina de perguntas aqui Sim. com a senhora, tirando algumas dúvidas, mas antes eu queria conhecer um pouquinho mais da doutora Luciane. Sim. Doutora Luciane já atua há quanto tempo? Eu já atuo praticamente há 8 anos, que eu sou formada como cirurgiã plástica. Eu formei como médica em 2004, então já tenho quase 20 anos de formação como médica, né? E aqui em Cuiabá eu estou já desde 2016. Trabalhei um tempo em São Paulo, depois que me formei lá, e aí depois que eu voltei para Cuiabá. Já voltou para... Como cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Isso. Se especializou em que área? Na verdade, a cirurgia plástica ela não tem uma especialização, ela já é uma especialização, né? E aí a gente faz um pouco de tudo na cirurgia plástica em si, mas algumas coisas a mais, né? Tá certo. Doutora, já tem perguntas aqui para fazer para a senhora, já podemos começar as perguntas, Sim. tá? Vamos começar falando, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre alguns assuntos da cirurgia plástica, como a própria doutora falou. A cirurgia plástica já é uma especialização, né? Mas vamos nos atentar aí a 4 temas, tá bom? Doutora, o que não pode ser feito? Primeiro, a mamoplastia, ela é feita... Fala um pouquinho da mamoplastia para a gente. Né? Tá. Inicialmente, né, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui no programa Show de Saúde, falando um pouquinho sobre a minha especialidade e tentando orientar ao máximo os pacientes que vão e que têm interesse em fazer a cirurgia plástica, né? A cirurgia de mamoplastia em si, a mamoplastia é um termo genérico, um termo geral para cirurgias na mama, né? E nas cirurgias da mama nós temos inicialmente a mamoplastia de aumento, que é só a colocação de prótese mamária, nós temos a mastopexia, que é o levantamento da mama, e nós temos a mamoplastia redutora, que é a redução de uma mama grande, que a paciente quer reduzir. Então, são esses 3 tipos de técnicas que nós temos na mama, né? E a mamoplastia em si qualquer uma dessas técnicas. Aí vai de cada paciente, da condição da paciente, para a gente decidir qual a melhor técnica para ela. Doutora, a pergunta que eu tenho vem de Cíntia Arruda, de Osasco, São Paulo. O que não pode se fazer após uma cirurgia de mama? De mama. Em relação à cirurgia plástica, a primeira que os pacientes têm que lembrar que a cirurgia plástica, em sua grande maioria, são cirurgias voltadas para a estética, né? Tem as cirurgias reparadoras, que não são consideradas estética. Então, para toda cirurgia estética em si, inicialmente, o que as pacientes não podem fazer, elas têm que se orientar que quando vai fazer uma cirurgia plástica, elas não podem pegar sol,
elas não podem ir para a praia, elas não podem ficar entrando em piscina. Então, em relação à mamoplastia, inicialmente, né, geral na plástica, é não pegar sol. Ela não pode pegar sol, ela não pode pensar em viajar tão cedo, ela não pode ir para uma piscina, para uma praia. Então, fez uma cirurgia de mamoplastia, ela não pode fazer isso. A segunda coisa, na cirurgia da mamoplastia, claro que tudo vai depender de questões técnicas de cada médico, tá? Mas o principal é movimentação de braço. Nas mastopexias em si, elas não são recomendadas, você tem que ficar com o braço o mais quieto possível. Na mamoplastia de aumento, já tem profissionais hoje que liberam o movimento de braços em 24 horas. Outros já são mais restritos, esperam pelo menos uma semana, 15 dias para o paciente movimentar o braço. Então, a movimentação do braço, que é a movimentação para cima e para trás, a gente pede que as pacientes não façam, que ela fique o mais quieta possível em relação à movimentação do braço. E a terceira coisa relacionada são atividades físicas, né? Academias, pilotar motos, dirigir carros, essas coisas que podem ocasionar algum tipo de acidente, a gente também pede para evitar nesse período pelo menos de 15 a 30 dias. A senhora acabou respondendo a pergunta da Verônica Leite, do Goiabeiras aqui. Obrigado, Verônica. Aqui do Goiabeiras, ela perguntou exatamente isso, por que não se deve levantar os braços? Inicialmente, dependendo, como eu falei, da técnica cirúrgica, vamos falar das mastopexia, por exemplo, onde o médico vai retirar a pele. Ele vai retirar a pele da paciente, a mama da paciente vai ficar tensa. Então, se ela ficar movimentando os braços, a cicatriz, ela pode sofrer com isso. Então, acaba tendo o que a gente chama de deiscência, né? Que é quando a cicatriz abre por estar forçando o braço. Na mamoplastia de aumento, eu trabalho dessa forma. Eu também peço que evite movimentação por causa da cicatriz. A gente espera que a cicatriz evolua bem, evolua tranquila. E se a paciente ficar movimentando muito o braço, fazendo força, pode ser que essa cicatriz ela acabe não ficando boa. E a segunda coisa relacionada à movimentação da prótese. Por exemplo, tem médicos que colocam a prótese por baixo do músculo e se você ficar movimentando muito o braço, você vai movimentar esse músculo e você vai estar movimentando a prótese. Então, isso pode causar deslocamento da prótese do local, pode aumentar o sangramento. Então, o braço ele tem que ficar o mais quieto possível relacionado a isso. Já vimos casos de pacientes que fazem cirurgias de mamas e vão para festas, vão para shows, então não é recomendado. Por quê? Porque ela pode ter uma complicação dessa, ela pode ser um sangramento, fazer um hematoma, a cicatriz pode abrir. Então a gente peça ficar o mais quietinha possível, pelo menos no mínimo 15 dias. Tem uma pergunta aqui de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, Versânia Maia. O que pode dar, a senhora falou agora, mas deve ter mais assuntos, o que pode dar errado numa redução mamária? Numa redução mamária, inicialmente, o que pode dar mais errado, tá? Que é uma complicação que é passível de acontecer, principalmente em pacientes que fumam muito, porque a gente precisa da microvascularização da pessoa estar funcionando bem, é a necrose de areola. Essa é uma das complicações mais temidas pelo médico, que o médico mais teme, e infelizmente pode acontecer. Então, uma areola necrosar por falta de vascularização, tá? Outra coisa que pode acontecer na redução mamária também é a cicatriz. A redução mamária é da mesma forma da mastopexia. A gente retira a pele, a gente retira tecido mamário e aí a cicatrização, o paciente fica movimentando muito o braço, os pontos podem abrir e aí a gente acaba tendo que ressuturar, levar para o centro cirúrgico, ressuturar. Ou a cicatriz fica uma cicatriz feia, porque a mama, infelizmente, ela é uma coisa que aparece, né? A paciente faz a cirurgia e fica muito visível. E se ela não toma cuidado, aquela cicatriz fica uma cicatriz grossa, uma cicatriz feia, e aí esteticamente não fica bonito, né? A senhora falou sobre o tabagismo, que é uma das coisas que atrapalha, mas também depende do organismo da pessoa? Também depende do organismo de cada pessoa, doenças, patologias, por exemplo, diabético, né? O paciente diabético, ele é um paciente que tem a microvascularização muito ruim, por isso que ele é levado à cegueira, leva à perda de membros, porque a vascularização está baixa. Então, se a paciente já é diabética e ela quer fazer uma cirurgia plástica, ela tem que evitar ao máximo cirurgias plásticas onde a gente precise muito da microvascularização, que são cirurgias relacionadas à mama, mastopexia, né? Cirurgias relacionadas à face, depende muito da microvascularização, então aumenta muito o risco de necrose nesses casos. Doutora, quais são os exames pedidos no caso de uma paciente ou um paciente que queira fazer uma cirurgia plástica? Ele tem que passar por um cardiologista? Tem. Ele tem que passar por outros profissionais? Tem, ele tem que fazer os exames, né, os exames básicos, iniciais.
como se fosse um check-up, passa pelo cardiologista para ver se, porque a cirurgia, ela é considerada um trauma, né? A cirurgia é um trauma para o corpo, então, o paciente é igual uma pessoa que vai fazer um esporte, ela vai começar a praticar um esporte, ela tem que passar por um cardiologista para ver se o coração dela aguenta os traumas que ele vai passar, aumenta os esforços. Então, tem que passar, obrigatoriamente, tem que ir no cardiologista fazer uma boa avaliação, tá? Lembrando que tem que ser uma boa avaliação, não é qualquer avaliação, mas para ver se ela tem algum risco de sofrer algum infarto durante o ato cirúrgico, se ela tem alguma malformação, às vezes a paciente nem sabe que tem uma malformação e vai descobrir quando faz o exame com a gente, para ver se ela aguenta a sobrecarga. Por exemplo, a paciente vai fazer lipoaspiração, a gente tem que injetar muito líquido dentro dela, então o coração tem que aguentar essa sobrecarga de líquido. Então, o cardiologista é importante. Dependendo da cirurgia também que ela vai fazer, por exemplo, uma cirurgia da mama, é imprescindível a avaliação da mama. Por quê? Antes da paciente fazer uma cirurgia estética, a gente tem que afastar a possibilidade de um câncer de mama. Porque se ela vai fazer uma cirurgia estética e descobre que tem um câncer de mama, ela vai perder a cirurgia estética dela todinha. Então, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico, se ela não tem nada na mama para ocasionar um câncer, para depois fazer a cirurgia. Pacientes que vão fazer cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração, a gente tem que saber se no abdômen dela ela não tem algum risco de ter uma hérnia, porque às vezes o paciente tem uma hérnia e você vai lipoaspirar ali na região da gordura, tem uma alça ali dentro e aí você pode lesar essa alça. Então, esses exames são obrigatórios, são bem imprescindíveis. Isso seria o pré-cirurgia, né? Pré-cirurgia. O pós-cirurgia, porque tem uma pergunta aqui, aqui. O antes e depois da mamoplastia, da cirurgia de mama. O antes a senhora respondeu já, Sim. Que são todos esses cuidados que têm que ser tomados. Cuidados com a saúde. Ver se o paciente não tem uma patologia que possa interferir, né? E o pós-cirurgia, esses cuidados que se deve ter, até mesmo, a senhora falou sobre movimento, sobre praia, sobre sol. E o medicamento? Medicamento tem alguns medicamentos que a gente passa, né? Eu sempre falo para minhas pacientes, o cirurgião plástico, ele faz 50% da cirurgia. Os outros 50% do resultado da paciente é dela. Por quê? O pós-operatório ele é extremamente importante. A paciente, ela acha assim, eu fiz a cirurgia, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, você tem que sempre estar perguntando para o seu cirurgião plástico. Por exemplo, no pré, antes da cirurgia, o que a paciente tem que tomar cuidado? Por exemplo, tem pacientes que querem fazer cirurgia plástica e vão emagrecer de qualquer forma. Elas não tomam cuidado para emagrecer de forma saudável. Então, ela vai lá, faz aquelas dietas malucas, fica sem comer para perder peso, porque tem um limite de peso para você fazer cirurgia plástica. E quando chega para fazer os exames, está anêmica, está cheio de problemas que não dá para fazer a cirurgia plástica mais. Ela tem que cuidar da saúde para fazer cirurgia plástica. Chás, remédios. Os pacientes começam a tomar muita coisa para poder emagrecer, para poder fazer a cirurgia plástica. Tudo isso pode atrapalhar na cicatrização. Por exemplo, chá de laranja, chá de folha de laranja, uma coisa assim que elas estão tomando, fibromialgia. Isso aí atrapalha muito a cicatrização. Então, tem que tomar cuidado com o que você está tomando antes da cirurgia e o que vai tomar depois da cirurgia. Não inventar moda, não pegar, minha vizinha tomou chá de quebra-pedra para ajudar na cicatrização. Não, isso pode prejudicar você, porque as pessoas são diferentes uma da outra. Cada um reage de uma forma. Então, o que é importante? Seguir as orientações do médico, tá? Remédio, tem as medicações que a gente passa, são os antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, são produtos também para ajudar na cicatrização. Então, tudo isso tem que seguir a orientação médica. Não pegar e inventar que a vizinha colocou chá de arnica na ferida para cicatrizar mais rápido. Pode dar uma reação alérgica, vai prejudicar a cicatrização. Então, esses são os cuidados no antes e no depois. E isso é muito frequente? No pós-cirurgia? Muito frequente. Ter o retorno do paciente com esse tipo de reclamação? Tem. Principalmente pacientes que o principal fator é a internet, né? As pessoas ficam vendo as coisas na internet e aí alguém inventa uma moda lá na internet e todo mundo quer fazer igual. Só que elas esquecem que elas podem ter reações alérgicas. Por exemplo, tem gente que tem reação alérgica à lactose e vai tomar whey protein para ajudar na cicatrização e acaba fazendo um quadro alérgico. Tem que tomar cuidado. Tudo tem que ser feito mediante, eu sempre falo, orientação de um profissional, do profissional cirurgião plástico, de uma profissional, uma nutricionista, uma nutróloga, para fazer uma dieta adequada para a recuperação. Hoje em dia nós temos aí nutricionistas, nutrólogas voltadas às cirurgias, que elas te orientam o que comer, o que se alimentar para manter a cirurgia. E lembrando, gente, cirurgia plástica, você está fazendo uma coisa estética.
Pacientes que querem fazer cirurgia plástica têm que ter uma vida saudável, né? Ela tem que se alimentar bem, ela tem que se alimentar de forma regular, não pode fazer exageros, porque ela pode perder o resultado dela em um ano. Tudo que ela fizer, uma lipoescultura, por exemplo, ela perde em um ano, porque ela vai engordar tudo novamente. Então, a mudança do estilo de vida tem que vir antes da cirurgia e depois continuar com aquele estilo de vida saudável. Aí, muito bem explicado. Doutora, nós estamos falando muito aqui sobre a cirurgia de mama na parte estética, mas Sim. existe também, tem até uma pergunta aqui, sobre a redução mamária, que vem de Viana Plause, de Santa Catarina. A pergunta que ela faz aqui é focado para a parte de ortopedia, não sei se seria essa a questão. Mas existe as pessoas mulheres, por exemplo, que têm seios muito grandes e é por uma questão de saúde. Sim. Que tem que ser feita essa cirurgia, não é tanto estética. Isso. Os parâmetros são os mesmos ou muda-se alguma coisa por Não. ser uma pessoa sedentária? Na verdade, assim, a cirurgia, a mamoplastia redutora voltada, no caso da parte ortopédica, que é a questão de coluna, né, que a pessoa tem a coluna muito prejudicada, ela é a mesma coisa como uma cirurgia estética. O que muda? Ela já não é mais uma estética, ela é uma cirurgia reparadora, que a gente fala que é reparadora. Por quê? Porque você está cuidando da saúde daquela paciente, da coluna daquela paciente, reduzindo a mama. São pacientes que mesmo que emagreçam, mesmo que percam peso, a mão ainda ela não perde, ela continua pesada. Então ela precisa reduzir aquela mama. Os cuidados são os mesmos, de saúde são os mesmos, o cuidado nos exames são os mesmos, os profissionais são os mesmos, pós-operatório é igualzinho, tá? Para quê? Para que tenha um bom resultado no pós-operatório, porque ela não pode ser feita de qualquer jeito também, para ficar um resultado horrível, né? É uma cirurgia que é reparadora, mas automaticamente também é estético, né? É seio, é mama da mulher. Ela tem que ficar bonita também no pós-operatório. E no caso, a redução, a mamoplastia, as complicações que ela pode trazer, quem faz essa pergunta é Alexandre Silas de Campinas, são essas todas que a senhora falou. Sim. E pode ocasionar outros tipos mesmo que a pessoa se cuide por uma questão de organismo, por uma questão, pode causar outros tipos de problema? Se você pensar só voltado à parte de organismo do paciente, qual o principal problema numa cirurgia, que também é outra coisa que é temida pelos cirurgiões plásticos? É a cicatrização que a gente chama de queloide, né? A cicatrização por queloide ou a cicatriz hipertrófica, ela é uma cicatriz que fica muito ruim, ela é uma cicatriz horrível, que não depende da gente, não depende do paciente. Às vezes o paciente nem sabe que ele faz esse tipo de cicatriz, é a primeira cirurgia que a pessoa vai passar e evolui com essa complicação que é a cicatriz hipertrófica. Uma outra complicação que pode acontecer, é comum, mas a gente espera que um ano e meio volte, no caso é a baixa sensibilidade na mama que a paciente evolui, né? Ela fica com uma parestesia da areola, uma parestesia da mama, que ela não sente a mama, ela não sente a areola, porque a redução ela é tão grande, é tanto tecido mamário que você tira que lesa os nervos, mas a gente espera que, em média de um ano e meio, ela volte a sentir novamente, então, né? Pode-se perder a sensibilidade, sim, mas não definitivamente. Não definitivamente, ela é mais temporária. Entendi. Doutora atende aonde, doutora? Eu atendo na Rua Comandante Costa, 1855, tá? Na Centro-Sul, dentro da clínica. Comandante Costa é aquela ali Costa, do colégio? Coração de Jesus, Coração de Jesus. Há muito duas tempo quadras. que atende ali, não? Desde quando eu voltei para Cuiabá, desde 2016. São 8 anos. São 8 anos. 8 anos atendendo ali. Mas a senhora atende em outros lugares também, né? Eu atendo na clínica, na Plasticando, né? Atualmente eu sou também funcionária pública, sou concursada da prefeitura e trabalhei um tempo no CTQ, no Centro de Queimados, mas atualmente eu estou afastada, não estou lá. Pretendo voltar, porque eu também gostei, no meu serviço onde fiz minha residência, eu trabalhei muito com queimados, gosto desse trabalho, né? Mas faz só, e consultório, né? Então, doutora, essa pergunta é até bom esclarecer para o nosso telespectador, porque às vezes se julga cirurgia plástica uma coisa muito distante, uma coisa muito fora do alcance, por valores e aquele negócio todo. Mas hoje o SUS oferece isso, né? Sim, o SUS oferece, mas como todo SUS, para todos, né? A fila é muito grande, né?
A fila de atendimento pelo SUS para redução mamária é uma fila que eu acho que já está com 10 anos, quase 10 anos de espera. Mas só para caso... Da mama redutora. Redutor, só da redutora, né? Só no caso de só saúde. Só nesse realmente. caso de saúde mesmo. Para estética ainda não tem, o SUS não atende. Por exemplo, tem no caso das reconstruções mamárias pós-câncer, eles oferecem a reconstrução com prótese, isso tem também. Só que são filas de espera gigantescas, né? Infelizmente é muita gente para poucos serviços que atendem. Entendi. Doutor, e o tempo de recuperação? A gente não falou sobre isso. A pessoa fez, vamos falar sobre a estética. Ela foi lá, fez uma redução mamária estética. E qual o tempo de recuperação? Olha, isso vai depender, primeiramente, de qual cirurgia ela está fazendo, tempo cirúrgico que leva, profissional com quem ela faz. Então, tudo isso é um fator. Por quê? Porque cada profissional ele tem um tipo de conduta durante o ato cirúrgico, porque nós temos várias técnicas de cirurgia, tem prótese que você coloca por baixo do músculo, tem prótese que vem por cima do músculo, tem cirurgiões plásticos que colocam prótese pela areola, tem cirurgiões plásticos que colocam pela axila. Então, depende muito da recuperação de cada paciente. Isso, claro, o tempo de recuperação, a média é de 15 a 30 dias. Mas tem cirurgião plástico que a vida fala para o paciente, ó, com uma semana você está tranquila. É claro que ele usou uma melhor técnica, ele tem a capacidade para aquilo, é a conduta que ele toma há anos, então... A paciente tem que ouvir o seu cirurgião plástico. O que o seu cirurgião plástico falar é o que ela tem que fazer. Ela não pode falar assim, eu fiz com o doutor X e o doutor Y falou que é 7 dias, mas o doutor X falou que é 15 e eu vou ficar só 7. E se der uma complicação, é porque ela não cumpriu o que o cirurgião dela pediu. Então tem que lembrar isso. Cada paciente é de uma forma. Tem gente que cicatriza muito rápido. Tem gente que com 7 dias você vai ver já está quase cicatrizado. Tem gente que demora mais tempo, então vai de cada paciente. A média é 15 dias, pelo menos 15 dias. Outra coisa, doutora, que eu acho bem pertinente a gente estar colocando, além dessa parte da recuperação, isso eu acho mais para quebrar um paradigma, tá? Eu quero mais quebrar um fantasma que atormenta todo mundo. Quanto à pressão na mama, tipo, fez a cirurgia e... o sutiã apertado, mesmo o ato de namorar, né? Sabe, aquela pressão na mão. Sim. Aquilo, existe o risco de deformar, não existe? Isso é uma coisa que está aí na cabeça de todo mundo. Não existe, existe sim. O sutiã em si, a gente sempre orienta as pacientes, né? A gente não coloca o sutiã muito apertado. O uso dele, por exemplo, numa mastopexia, o uso do sutiã cirúrgico é do mínimo 3 meses. Praticar, namorar, né? O namorar. Se o marido pressionar ali a mama, que está com uma prótese, que acabou de colocar, ela pode se deslocar do local, ela pode formar um hematoma. Então, por isso que os retornos com o cirurgião plástico é uma coisa que a gente fala para as pacientes, que as corajosas, né, que vão para a Bolívia operar. Não tem que ir para a Bolívia operar, gente. No Brasil, hoje em dia, nós temos serviços de cirurgia plástica que atende a população de baixa renda, que consegue dividir os valores. Aqui a gente orienta os pacientes têm retorno. Então, o paciente que opera e não vê mais o seu cirurgião plástico, isso é um erro. É um erro. Por quê? Porque é ele que vai orientá-la no pós-operatório, ele que vai ver que a paciente pode voltar a fazer exercício físico ou não. Às vezes abriu um ponto, teve uma deiscência, então ele vai orientar, olha, não volta para o exercício agora. Se o cirurgião plástico não vê mais a paciente, como que ele vai saber que ela está com alguma complicação? Então, o ideal é sempre o paciente operar com cirurgião plástico dentro do Brasil, onde ela tem um respaldo jurídico para ela. Na Bolívia ela não tem respaldo jurídico nenhum, ela vai para lá, opera e volta para o Brasil, depois ela complica, ela fica perdida, porque quase nenhum médico no Brasil assume complicações de médicos de fora, nem praticamente complicações de médico no Brasil, o cirurgião plástico já não aceita. Então não bote sua vida em risco, não vá operar na Bolívia, não vá operar fora do Brasil, que aqui nós temos ótimos cirurgiões plásticos, é só pesquisar bem, fazer avaliações, olhar na internet sobre o caso desse hoje nós temos, né, a internet para nos guiar em relação, ver amigas que operaram, você vai ver várias amigas que operaram com o mesmo cirurgião plástico, gostaram do serviço dele. Então, é isso que faz um bom resultado, é o retorno da paciente no cirurgião plástico, é os curativos que ela vai fazer, são os cuidados que ele vai ter depois.
Teve alguma complicação? Pode acontecer? Pode acontecer. Ele vai lá e vai orientar, ele fala assim, ó, vamos resolver isso aqui, vamos fazer um refinamento. Tudo é resolvido. Agora, o que não pode é um médico não resolver o problema da paciente. Ele tem que ajudar, ele tem que resolver o problema dela. A paciente tem que entender também, gente, que resultado de cirurgia estética, ela não é perfeita, ela não vai fazer você ficar igual à sua amiga, porque os corpos são diferentes, as pessoas são diferentes. Mas tem que deixar o melhor possível, né? Aí. Doutora, a gente vai para um breve intervalo comercial, Sim. mas a gente já vai voltar e vamos falar um pouquinho sobre prótese. Tá. Já tem algumas perguntas de prótese aqui para estar fazendo para a senhora. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a você, telespectador, que acompanha o programa Show de Saúde nos últimos 3 anos. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela fidelidade. O programa Show de Saúde, ele nasceu para quê? Há 3 anos atrás, para levar informações de saúde, e agora estamos com Estética e Beleza também, para orientar quanto aos melhores profissionais de cada patologia, de cada segmento. Nós procuramos trazer aqui os melhores profissionais, e o que a doutora falou agora há pouco é muito pertinente quanto às redes sociais. Procure conhecer o profissional. Hoje nós temos várias maneiras de saber quem são esses profissionais. Nós temos aí as redes sociais para entrarmos, conhecermos, seguir o trabalho desses profissionais, porque do mesmo jeito existem bons e maus profissionais, como em todo ramo de atividade. E existe muita gente que é charlatão mesmo, entendeu? Que tem que tomar cuidado. Eu costumo dizer em todo o programa, com essa história agora de harmonização orofacial, tá? Tem muita gente aí aplicando e não sabe nem o que está fazendo, entendeu? Então, conclusão, vamos cuidar do nosso patrimônio, né? Nosso corpo. Entregar na mão de profissionais qualificados, assim como a doutora Luciane, que está aqui com a gente, Marques Luz. E é isso. Mas antes de ir para o nosso intervalo comercial, nós temos um bloco aqui, doutora, que se chama Dica de Saúde, que inclusive a senhora gravou com a gente, né? Sim, gravei. Logo vai estar passando aí nos próximos programas, a gente vai estar apresentando. Eu quero chamar a Cidalva. Cidalva, ela é psicóloga, ela é da Grande. A Grande é uma equipe de psicólogos, que se chama Clínica Grande, que fica ali no Três Américas. São psicólogos para todos os segmentos, inclusive para o segmento empresarial, porque com essa história de Covid teve muito empresário aí que precisou fazer um acompanhamento. Aliás, eu acho que todo ser humano tinha que fazer um acompanhamento psicológico, sim, né? Todo. Acho que todo mundo tinha que ser obrigado, muito obrigatório isso. Muito importante. E ela vai falar um pouco sobre terapia de casal. É com a senhora. Seja bem-vinda, Cidalva. Olá, meu nome é Cidalva, sou psicóloga clínica aqui na Grande e hoje eu quero passar algumas dicas para vocês sobre terapia de casal. O que é terapia de casal? A terapia de casal, ela contribui, cujo objetivo é promover qualidade de vida dentro de um relacionamento. Porque muitas das vezes, devido à rotina do casal, eles acabam esquecendo do diálogo e no relacionamento precisa ter esse ato de comunicação. A correria do dia, um trabalho, outro também, e eles acabam esquecendo tudo isso. E também lembrando que tem os filhos também, né? Ou seja, são muitos objetivos, muitos conflitos dentro de um relacionamento que eles têm que saber administrar. Por que hoje, muitas das vezes, ocorre o desentendimento dentro do relacionamento? Devido à falta de comunicação, por não ter tempo de comunicar, de tentar resolver o conflito dentro desse relacionamento. E ocorre muitas das vezes a separação, porque muitas das vezes, eles são um casal, mas eles não têm esse hábito, né, de comunicar, de estar resolvendo os problemas em si, e acaba levando isso como se fosse algo não tão importante, mas é importante sim. Por quê? Porque o relacionamento, quando ele começa com conflitos, envolve muitas coisas. Esse relacionamento ele já está adoecido. Por que hoje nós vimos muito acontecer os relacionamentos abusivos? Porque desde aí ele já não consegue administrar esse relacionamento. E para que vocês venham ter um relacionamento saudável,
procura a ajuda do profissional psicólogo para poder estar orientando vocês, porque assim vocês vão saber lidar com o conflito, porque cada um tem seus conflitos e suas demandas, tanto o homem quanto a mulher. Ele tem as diferenças dele, ela também tem as diferenças dela, então eles têm que saber lidar como um todo com essas emoções, com esses conflitos, com esses comportamentos um do outro. E hoje fica essa dica, nós estamos aqui para poder acolher vocês e garantir uma melhor condições de vida para o casal. É isso aí, gente. De volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1, TV Cuiabá e todas as nossas redes sociais que estão aí na tela. Esse telefone que está aparecendo na tela, que é o 981 18 5862, é o telefone que você entra em contato direto conosco aqui da produção, para estar trazendo a sua marca, a sua empresa, para estar divulgando com a gente nesses telões que aparecem aqui atrás e durante nossos intervalos comerciais, aonde você viu agora há pouco a propaganda da clínica aonde a doutora atende. Estou com a doutora Luciane Marques Luz, ela atende ali no Centro-Sul, na Rua Comandante Costa, 1855, cirurgiã plástica. Quem perdeu o primeiro bloco, que nós falamos muito sobre redução de mama, mamoplastia, não se preocupe, o programa volta ao ar no sábado, 8 horas da manhã, no mesmo sábado, para você que acorda mais tarde, ao meio-dia, e no domingo, 2 horas da tarde. E nossas redes sociais, YouTube e Facebook, para você acompanhar a hora que você quiser, a hora que você tiver um tempo para estar assistindo, para estar tirando dúvidas, né? Adquirindo conhecimento a respeito dessa área. Doutora Luciane está aqui conosco no Mato Grosso desde 2016. Atuando como cirurgiã plástica, estava em São Paulo, né, doutora? São Paulo. Também atende numa outra empresa, que é a Plasticando. Junto com o doutor Magno, doutor Benedito. Doutor Magno, que é nosso parceiro, um grande abraço aí. Doutor Magno César, um grande abraço. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre prótese. Tá? Tem algumas perguntas já que chegaram. Aqui nós encerramos, complicações nós falamos. Existem vários tipos de prótese, né? Sim, existe. Marcas também, né? Marcas, várias. É como quando você fala, vou aplicar Botox. Na verdade, você vai fazer enzimas botulínicas. Porque Botox é uma marca. Tem Botox, tem Botolix, tem um monte. E existe alguma marca da sua preferência para trabalhar? Se existe, pode falar, existe, não há problema não. A minha preferência de marca é a empresa Eurosilicone, né? Por que que eu escolhi essa empresa? Porque ela é uma empresa internacional, ela é uma empresa da Europa, na França. Ela existe há muitos anos. É uma empresa que o que me chama mais atenção é a questão da garantia em cima da prótese que ela dá, que é vitalícia. Então, ela fala que a prótese delas demoram muito para romper ou não rompem. E então, assim, essa garantia que eles falam é o quê? Para a ruptura da prótese, né? Porque pode acontecer da prótese romper espontaneamente? Pode. Então, eles dão garantia em cima disso, que deles é vitalícia. A maioria das marcas no mercado hoje, elas dão garantia só de 10 anos. Então, como as próteses estão durando muitos anos, então uma prótese que dura 15 anos e não rompe, ou se romper eles vão te dar uma prótese nova, é melhor do que uma prótese que tem garantia de 10 anos. É igual a televisão, né? A televisão tem garantia de 1 ano, com 1 ano e 10 dias ela queima, né? A prótese é a mesma coisa. Então, quem tem garantia vitalícia está seguro para o resto da vida, né? Mas assim, o que eu falo para minhas pacientes?
Se a marca ela é vendida dentro do Brasil, ela é de qualidade, porque a Anvisa ela fica muito em cima dos produtos que são vendidos no Brasil. Elas proíbem produtos que não têm qualidade, que não conseguem provar a qualidade. Teve um tempo que a própria Eurosilicone ela ficou proibida de vender no Brasil. Por quê? Porque teve um teste lá que apareceu uma bactéria. Então, eles tiveram que rever todas as produções, fazer um monte de coisa para conseguir voltar a vender para o Brasil. Isso acontece também dentro do Brasil. Empresas que tiveram suas marcas retiradas do mercado por uma questão de um teste dar problema. Então, assim, a Anvisa fica muito em cima em relação a isso. Então, se a prótese ela é vendida no Brasil, ela é de qualidade. O que eu não aceito, né, o paciente às vezes vem reoperar comigo, prótese que colocou fora do Brasil, eu não opero, não mantenho essa prótese, porque eu não sei a qualidade dela, eu não sei como que é em outros países esse tipo de cobrança em cima de materiais, né? Então, pacientes que vão para a Bolívia operar, sabe-se lá que marca de prótese está sendo colocada nessas pacientes, se tem qualidade, se não tem, se na Bolívia eles se preocupam com isso. Então, assim, se é vendida no Brasil, ela é de qualidade. Eu optei para Eurosilicone por questões dessa garantia que eles dão. Aí, está explicado. Inclusive, essa pergunta a gente compartilha ela com Alessandra Sila, de Campinas, São Paulo. Campinas. Nós temos uma outra pergunta aqui. Devido ao formato da prótese, né? Ela vem de Suziane Arrumi. Não, Mirti Santiago, ela é de Mendonça, Argentina. Olha só, da Argentina. Da Argentina. Quais os tipos de prótese e formatos de prótese? Ela vai de acordo com o organismo da mulher, com o gosto da mulher, para se escolher esse formato, ou isso é uma sugestão da profissional? Na verdade, é o tipo de próteses que existem, né? Tem as próteses que são redondas, formato redondo, tem as próteses de formato cônico, tem as próteses de formato anatômico, que é aquelas que têm o mesmo formato do seio das mulheres. É questão de quem escolhe a prótese. Nesse caso, é a indicação médica. A prótese ela é indicação médica por quê? Porque cada técnica cirúrgica, o médico ele usa um tipo de prótese. Tem cirurgiões plásticos que gostam de prótese super alta. Tem cirurgiões plásticos que já gostam de prótese baixa. Tem cirurgiões plásticos que só operam colocando prótese pequena, não colocam próteses grandes de jeito nenhum, porque a técnica cirúrgica dele não permite usar próteses muito grandes, né? Então, a indicação, o tipo de prótese, quem decide é o médico, não é a paciente, porque pode ser que ela queira um resultado e aí o tipo de prótese que o médico usa não vai dar aquele resultado dela, por isso é importante a consulta médica, por isso é importante o médico conhecer a sua paciente antes de operá-la. Por isso é importante o paciente conversar muito, o médico, na verdade, né, conversar muito com a paciente para saber a expectativa que ela tem, porque dependendo da expectativa dela, um tipo de prótese não vai dar aquela expectativa que ela quer. Um tipo de procedimento não vai dar a expectativa que ela quer. Então, existem vários tipos, vários tamanhos, e aí é uma decisão entre paciente e médico. Quem decide qual tipo de prótese usar é o médico, qual tamanho usar é em conjunto, médico-paciente. Aí, está explicado. Tem outra pergunta aqui, José Augusto Pontes de Lacerda, aqui em Mato Grosso. Aliás, muito obrigado a todo o nortão aí do Mato Grosso, Mato Grosso de um modo geral, que está sempre participando com a gente, mandando as suas perguntas. O resto do país e outros países nos acompanham pelas redes sociais. Quero agradecer demais pela audiência também, tá, gente? Muito obrigado. Como eu costumo dizer, o programa Show de Saúde é feito por nós, para você, com você. Eu preciso que você participe, mande suas perguntas, interaja com o programa. Doutora, no caso de uma redução mamária, a redução com prótese, porque se tira o excesso de mama, automaticamente ela já vai ficar menor, mais firme, né? Vamos colocar assim. E mesmo assim ainda pode-se colocar prótese? Pode-se fazer sim. Por isso é importante a consulta médica. Tem pacientes que têm uma mama grande, tem pacientes que têm mama gigante, né? Quando a redução mamária ela é muito intensa, dependendo da queda da mama dessa paciente, porque tudo você tem que fazer uma avaliação, dependendo da queda da mama dessa paciente, ela não tem condições de colocar prótese. Por quê? A prótese, querendo ou não, por mais que você esvazie a mama, ela vai causar uma pressão na mama.
E se a mama da paciente ela é muito caída e você tem que reposicionar aquela areola em muita distância, a chance de necrosar aquela areola é muito grande. Então, é uma paciente que você tem que evitar de colocar prótese. E, posteriormente, colocar a prótese se ela assim quiser, desejar, esperar cicatrizar, esperar a vascularização se restabelecer e colocar uma prótese. Agora, fazer ela no mesmo tempo cirúrgico, prótese com redução mamária aumenta muito o risco de complicação. Isso a paciente tem que estar ciente. Ela quer fazer porque ela quer colocar, porque ela não quer pagar uma segunda cirurgia, ela tem que estar ciente que ela vai complicar mais do que se ela não estivesse colocando a prótese. Porque, infelizmente, por mais que você reduza uma mama, a mama não pode ser reduzida tanto a ponto de causar problemas. Então, uma mama que é muito grande, você reduzir ela demais, aí ela pode dar necrose, ela pode necrosar a areola, ela pode necrosar parte da mama, então tem que tomar muito cuidado. Por isso a avaliação é importante, né? Evitar prótese muito grande, pode colocar uma prótese menor, mas tem que ser tudo bem conversado. Doutorino, a gente está falando de prótese mamária feminina, né? Feminina. A senhora atende o masculino também? Não, eu não fui nessa área da prótese masculina. Existe, né? A colocação de prótese masculina, peitoral, né? Que é uma prótese diferente, de formato diferente. E aí você tem que saber trabalhar esse tipo de prótese, porque é uma prótese que não é fácil de ser colocada. Homens, essas próteses normalmente masculinas, elas são colocadas por baixo do músculo, né? E são próteses que têm muita chance de deslocar, porque o homem ele gosta de fazer musculação, ele vai para academia, ele faz força, então é uma prótese que pode se deslocar muito facilmente. Tem uma chance maior de complicações do que prótese mais feminina. E se você vê o número de procura, é muito baixo, não é tão alto quanto a prótese feminina, né? Hoje em dia, no consultório, a procura de prótese é muito grande. Então, assim, é uma área que eu não me especializei muito, eu não fui muito para fazer isso aí, não. E no caso do câncer? O câncer de mama, que tem que remover a mama, tem que fazer uma reconstrução mamária. Sim. Esse procedimento, qual o percentual de resultado positivo? Olha, é muito baixo, Porque assim, você tem que avaliar no câncer de mama, o que tem que ser avaliado inicialmente? É o tipo de câncer que a paciente tem. Quem vai avaliar isso e decidir o que fazer no pós, na ressecção da mama, no caso, já é o mastologista, né? Porque tem câncer de mama que ele vai fazer só a quadrantectomia, ele vai tirar só um pedacinho da mama. Tem câncer que ele vai ter que tirar toda a mama. Aí ele ainda vai pensar se vai ter que tirar a segunda mama, porque pode acontecer isso, dele tirar uma mama por um câncer, aquele câncer vir mostrando que é um câncer extremamente maligno, e ele ter que ressecar outra mama. Então, a expectativa da mulher na cirurgia de reconstrução mamária pós-câncer é que ela acha que ela vai ter uma mama igual a que ela tinha antes, mas infelizmente não tem como. Por exemplo, no caso de uma ressecção total da mama. A reconstrução é feita tirando pele da parte posterior e músculo ou da parte posterior das costas ou do abdômen, né? Que a gente chama de translocação. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Pode se rejeitar aquela prótese, a própria paciente faz radioterapia, o tecido fica tudo muito endurecido. Então, são cirurgias qual que é o propósito dela? É a paciente ter um volume na região mamária, né? Então, não é de deixar a mama igual que ela era antes. Infelizmente, isso não acontece. Então, a paciente que faz a cirurgia de reconstrução mamária, ela tem que estar ciente de que a mama dela não vai ficar igual que era antes. Resultados não são tão favoráveis. E no caso da colocação da prótese, qual o tempo de recuperação? E os contras, o que não se deve fazer? Na cirurgia de prótese mamária, sem estar envolvido com câncer, né? Não. A cirurgia de prótese mamária, ela é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer, né? Acho que todo cirurgião plástico gosta de fazer. Porque ela é uma cirurgia extremamente simples, né? Ela é fácil de colocar, tanto que tem profissionais que não são cirurgiões plásticos que fazem essa cirurgia, por aí bastante. Então, assim... Não se deveria fazer. E não se deveria, né? Mas ela é um procedimento extremamente simples. Ela não é um procedimento sem risco de complicação, isso tem que estar ciente. Tem risco de complicações? Tem também. Mas ela é um procedimento extremamente simples, tanto que é uma cirurgia que não demora muito. Os cuidados, eu falei já, né? Tem que fazer repouso, tem que evitar de ficar movimentando muito o braço, tem que evitar de... Tem paciente que coloca a prótese para ir para a praia, não pode, porque ela tem esse tempo de recuperação, 15, 20 dias pelo menos para poder começar a fazer algum movimento maior com o braço.
Eu, normalmente, só libero exercício físico depois de 30, 40 dias, que eu avalio, que eu vejo se está tudo bem. Então, o paciente tem que lembrar, mesmo sendo a cirurgia de prótese mamária, é uma cirurgia, é um pós-operatório, ela tem que manter um certo repouso, né, um certo cuidado. Qual a principal complicação na cirurgia de prótese mamária, que a gente, infelizmente, também não tem como prever? É a rejeição da prótese. Infelizmente, 1 a cada 1.000 pacientes que colocam prótese, né, 1.000, até 10.000, o número é bem maior, ela pode rejeitar aquela prótese. A gente coloca, o corpo dela rejeita, acaba a ferida não fecha, ela forma uma contratura capsular em volta da prótese, a gente acaba tendo que retirar a prótese, né? Então, infelizmente, acaba acontecendo isso. Hoje em dia, né, virou uma moda agora do explante, né? O paciente retirar as próteses. Por quê? Porque viram que prótese traz muitas complicações a longo prazo. Estão relacionando a prótese problemas psiquiátricos, problemas reumáticos. Por exemplo, paciente que nunca tinha enxaqueca na vida dela, ela botou uma prótese e começa a evoluir com enxaqueca, e que nunca melhora com nada. Então, pode estar relacionado à prótese? Pode estar relacionado à prótese. E aí elas acabam tirando a prótese para ver se melhora, ou para melhorar a situação dela depois da cirurgia, né? Então, é o que eu falo para as pacientes. Quando elas vão fazer, já chegou no meu consultório, paciente que tem um seio muito bonito e queria colocar prótese, porque ela tinha a impressão que a mama dela ia ficar mais bonita, em pezinha. Não, eu falei para ela assim, olha, você tem que ter a expectativa de que você está colocando um corpo estranho dentro de você, porque a prótese ela é um corpo estranho, é uma outra coisa que está sendo colocada na paciente. E pode complicar. Então, ela vai deixar de ter uma mama bonita para ter uma mama toda defeituosa se tiver uma complicação. Então, quando vai colocar uma prótese mamária, ela tem que pensar muito se realmente é aquilo que ela quer fazer, né? Doutora, e a opinião da senhora como cirurgiã plástica quanto ao silicone, no caso injetável? Não, totalmente contra. Eu gostaria Totalmente contra. Eu acho que todo cirurgião plástico no Brasil, ele deveria ser contra injeções de silicone, injeções de PMMA, de polímeros, né? O que está acontecendo muito, eu tenho um grande amigo meu que é lá de São Paulo, o Dr. Felipe Tosaki, ele está se especializando em retirar polímeros, retirar PMMA. São cirurgias extremamente deformantes, a paciente se deforma. Você vai no Instagram, tem várias páginas que mostram as complicações por biopolímeros, né, por esses produtos. Então, sim, o paciente tem que tomar muito cuidado. Colocar silicone industrial, colocar PMMA no corpo, essas coisas que podem te dar uma rejeição igual uma prótese, a prótese para retirar, ela é fácil, você abre e retira, mas ela já deforma a mama. Imagine um produto que são vários buraquinhos, vários cistos, e você tem que arrancar um por um. É muito deformante, a paciente nunca mais vai voltar a ser a mesma, não tem jeito. Então, o paciente tem que tomar muito cuidado, tá? Procedimento, é mais barato? Barato sai caro. Colocar PMMA no bumbum, que virou moda, né? Todo mundo lembra do caso da bancária aqui de Cuiabá que faleceu. Fica bonito? Fica. Só que a longo prazo, a complicação que ela vai ter vai acabar com a vida dela. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sou extremamente contra esse tipo de produto, tanto no glúteos, já vi nas redes sociais uma profissional que coloca isso na mama, eu acho que isso é um crime. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu toquei nesse assunto até por uma questão mesmo do cirurgião plástico, né? Sim. Porque mesmo nesse caso da bancária, por exemplo, acaba que afeta diretamente, os primeiros a ser afetados é o cirurgião plástico, percebeu? Sim. O procedimento saiu errado, o cirurgião plástico acaba pagando o pato por aquilo, e nem sempre é o cirurgião plástico que fez aquilo. Muitas vezes, quem faz procedimento... Se as pessoas forem na internet pesquisar complicações em cirurgia plástica, 80% das complicações não são de cirurgias feitas por cirurgiões plásticos que fizeram residência, que fizeram a prova da sociedade, que fazem parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 80% são de profissionais médicos formados, que no Brasil, infelizmente, tem uma lei onde o médico ele pode fazer o que ele quiser. Depois que ele forma, o profissional médico, ele pode fazer o que ele quiser. Só que aí se ele erra, ele responde por imprudências e imperícias, né? Só que ele pode fazer. Então, assim, mas nenhum profissional que forma médico, ele não vai ter coragem de fazer um transplante cardíaco, né?
Mas ele vai ter coragem de fazer o quê? Colocar um polímero, né? Ele tem coragem de fazer um botox, ele tem coragem de colocar uma prótese de silicone. Então, você vê profissionais que não são médicos fazendo esse tipo de procedimentos. Por quê? Teoricamente, são procedimentos que não matam, mas quando mata, você vê que o médico lá foi expulso da medicina, né? Ele teve o CRM dele cassado. Pois é. Porque no Brasil, a injeção de PMMA em regiões glúteas ou do corpo sem indicação correta, ela é proibido, é um crime. Tá aí. Eu só fiz essa pergunta para a gente esclarecer mesmo, para deixar o telespectador alerta quanto a isso, tá? Porque a gente sai na rua, a gente escuta várias coisas. Ah, eu vou colocar silicone, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, tomem cuidado. Como a doutora falou, às vezes o mais barato sai caro, tá? E o seu corpo é seu templo, você está entregando ele. É a vida, tem né? que ter que tomar cuidado. Doutora, voltando às perguntas aqui, Sim. Apesar que a gente já está encerrando mais um bloco, já está quase no fim de mais um bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre lipoescultura. Vamos deixar para falar no próximo bloco, a gente encerra o programa com lipoescultura. Tá certo. Gente, vocês estão em casa nos assistindo, vocês estão vendo que aqui atrás existem 2 painéis, agora ali está a Pontual Link, que é o nosso parceiro, né? A Reuma Centro, que está com a gente. São várias empresas que são parceiras do programa Show de Saúde, são empresas sérias, empresas constituídas aqui no estado do Mato Grosso. Se você quer trazer sua marca para cá, quer fazer parte do programa, quer que nós divulguemos a sua marca, aumentando seus ganhos, nós estamos à disposição, o telefone está na tela, que é o 981-185862. Eu faço questão de atendê-los pessoalmente, assim como fui atender a doutora, porque eu gosto de atender o meu cliente, porque eu vou até lá, eu já quebro aquele gelo. Então, quando vem para cá, a gente já está bem mais solto para falar. Bem mais solto para falar, exatamente. Então, você que quer estar participando com a gente, lembrando que a TV Cuiabá, canal 11.1, tem o programa Show de Saúde, que é o nosso. Temos os telejornais, né, com Maxwell Leite, que é o Comando Geral, entre outros programas de entretenimento. Temos o Digoreste TV, que é um sertanejão aí cultural. Nós temos vários programas, então com certeza nós vamos conseguir encaixar a sua empresa no foco certo, para o público certo, tá? Então entre em contato com a gente aí no 981-185862 e venha fazer parte. E você, telespectador, que está nos assistindo, eu só tenho que agradecer sempre, sempre, sempre pelo carinho de vocês e por me permitir apresentar a vocês os melhores profissionais que nós temos aqui na Baixada Cuiabana na área de saúde e estética, tá? Esse é o foco do programa, é orientar você para que você não aconteça essas coisas como a doutora acabou de falar, de cair em mãos erradas e acabar fazendo procedimentos que não são corretos, tá? Por exemplo, já faz alguns programas que eu estou falando sobre isso, porque nós temos a fisiatria, que a fisiatria ela é uma parte da área médica que não é conhecida nem pelos médicos e nem pelos pacientes. Sim. Então, a fisiatria cuida de dor, gente. Nós temos profissionais de fisiatria, que são 4 só no estado, eu acho um absurdo, mas são 4 no estado. 3 estão com a gente aqui no programa Show de Saúde. Às vezes você sente aquela dor no joelho, doutor, e fala, vou no ortopedista. Quando o correto é ir no fisiatra, o fisiatra avaliar a dor e te encaminhar para um ortopedista ou para uma academia, para um personal, para uma pessoa formado nessa área que mexe com a estrutura, um quiropraxista ou coisa parecida. Gente, vamos para um breve intervalo comercial, antes, aproveitando já que eu entrei nesse assunto, né? Agora nós vamos falar com o Renan Moscardini. Ele é dono da academia Home Gym, personal trainer, formado em mecatrônica, é isso, doutora? Mecatrônica. Mecatrônica, não é isso? Que cuida do corpo, sabe? Sim, mecatrônica. Mestre em mecatrônica,
Mecatrônica. E ele vai falar um pouquinho sobre os tipos de treinamento, tá? Dá uma dica para você aí que gosta de cultuar, cuidar do corpo, malhar. Seja bem-vindo, Renan, com você. Meu nome é Renan Muscardini, sou mestre em Educação Física, personal trainer aqui da Academia Home Gym. E hoje eu tenho uma dica de treino para você. Nunca se esqueça dos seus treinos aeróbicos, do seu treino de mobilidade e do seu treino de força. Treinar é uma composição e isso exige uma visão holística sobre a sua saúde. Então, não basta ir na academia e puxar um ferro, não basta começar a correr e também não basta apenas fazer yoga. Nós temos que arrumar um tempinho para investir em cada pequeno detalhe e assim ter uma vida com longevidade e qualidade. Grande abraço e até a próxima dica. Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Obrigado pelo seu carinho, mais uma vez, pela sua audiência. Só relembrando, estamos aqui com a doutora Luciane Marques, cirurgiã plástica, que atende ali na rua Comandante Costa, 1855. O Ítalo daqui a pouco vai colocar na tela para vocês estarem anotando as redes sociais, tudo certinho da doutora. Já falamos aqui sobre mamoplastia, já falamos um pouco sobre prótese. Vamos falar agora sobre lipoescultura, mas você que perdeu algum detalhe do programa, não se preocupe. Você pode assistir pelas nossas redes sociais que está na tela, tá? Que é Show de Saúde 1, que é o nosso Instagram, e o nosso YouTube do programa Show de Saúde, tá bom? E pelo Facebook. E também, no sábado, repete 8 horas da manhã e ao meio-dia, para quem acorda um pouco mais tarde. E no domingo, 2 horas da tarde, tá bom? Para você acompanhar essa profissional e as dicas importantíssimas que foram dadas aqui. Doutor, que é isso, doutora? Doutora, voltamos agora aqui com a doutora. Já tem algumas perguntas sobre lipoescultura, e uma delas vem de Toniel Mendes, aqui do Porto, Cuiabá. O que é a cirurgia de lipoescultura? Como é feita? Como é feito? Desculpa, acabei engasgando um pouquinho. A senhora quer uma água? Gostaria. Você pode pegar uma água para mim, por gentileza? A lipoescultura, ela funciona como? Ela é a retirada de gordura, tá? Do corpo do paciente. Através de uma cânula que você introduz por pequenos orifícios e retira essa gordura com movimentos de vai e vem, né? De vibração também. Lembrando que o procedimento de lipoescultura, ele já fala, né? Lipoescultura. O que é lipoescultura? É você esculturar o corpo da paciente. Tem o procedimento de lipoaspiração e tem o procedimento de lipoescultura. A lipoaspiração, você só vai retirar gordura de alguns locais específicos da paciente, que normalmente está associado a uma cirurgia de abdômen, está associado a alguma outra cirurgia. A lipoescultura em si, ela já é praticamente do corpo inteiro da paciente. Você vai tirar aquelas gorduras localizadas e introduzir em algumas regiões que estão faltando gordura. Está aí respondida a água da senhora. Enquanto a doutora toma uma água, quero deixar um recado para vocês de casa, tá? Que o programa Digoreste TV, nós estivemos aí nos últimos meses, devido à política, o mês de outubro agora, setembro e outubro, né? Nós ficamos fora do ar. Eu tirei o Digoreste TV do ar, por ser um programa regional e sem querer favorecer partido ou parte nenhuma, nós resolvemos ficar com o Digoreste, entramos de férias e voltamos agora no mês de novembro.
logo após o final da eleição, nós voltamos com o Digoreste TV, com toda aquela animação, toda aquela festa que nos é peculiar, que você conhece. Quero contar demais com vocês, que eu costumo chamar de meus padrinhos e minhas madrinhas, né? Eu não vejo a hora de pôr meu chapéu e minha bota, meu cinturão de novo, meu colete. Meu colete, lá do grupo de motociclismo do Alto do Céu. Não vejo a hora de colocar. Grande abraço aí ao presidente Calil. E é isso. Doutora, vamos continuar? Vamos sim. Deu uma melhoradinha na garganta? Então tá bom. Doutora, qual a diferença entre a lipoaspiração e a lipoescultura? Isso é interessante perguntar, porque muita gente mistura os dois, né? Sim, sim. Eu falei um pouquinho agora, né? Que a lipoaspiração, ela é uma coisa que eu gostaria de falar para os pacientes, que os pacientes se confundem muito. Tem tipos de lipoaspiração que o nome é lipolite, né? Eu faço hidrolipo, eu faço lipolite. Isso é a mesma coisa de lipoaspiração feita por um cirurgião plástico dentro do centro cirúrgico, tá, gente? Eu falo que é um termo usado por profissionais não capacitados para fazer lipoaspiração em consultório, o que eu acho um absurdo, tá? Então, lipoaspiração é você tirar gordura através de uma cânula sendo introduzida no tecido gorduroso de partes do corpo. Você tira a gordura e joga essa gordura fora. A lipoescultura já não, você tira gorduras localizadas de uma região do corpo e introduz em outras que faltam gordura, principalmente qualquer região que as mulheres mais gostam, que tem gordura, né? Glúteos, né? Então você tira a gordura do abdômen, você tira a gordura do flanco, das costas e injeta no glúteo, para dar o volume no glúteo da paciente. Então isso é a lipoescultura. Tá? Isso a senhora faz? Faço. Esse é a cerejinha do bolo de todo cirurgião plástico. Tá, que é a lipoescultura. A lipoescultura. A lipoaspiração... A lipoaspiração normalmente ela está associada a algum procedimento. Por exemplo, a paciente vai fazer uma abdominoplastia, só que ela precisa dar uma modelada no corpo dela e ela não quer gastar com uma lipoescultura, aí a gente faz a lipoaspiração daquela região. Então, lipoaspiração é aquelas locais, né? Por exemplo, lipoaspiração de papada. Então, lipoaspiração é o termo usado para lipoaspirar, tirar a gordura de pequenas regiões. A lipoescultura já é o termo usado para tirar a gordura do corpo inteiro, de várias partes do corpo e remodelar o corpo da paciente. Doutor, uma curiosidade minha, quer dizer, uma coisa que eu ouvi algum tempo atrás, e eu vou aproveitar o ensejo agora para saber se é verdade ou é mito, né? Uhum. Dizem que onde se faz a lipoaspiração, a gordura não volta mais. Ela pode, eu faço uma lipoaspiração na barriga, um exemplo. Sim. Ali naquele local a gordura não cresce, ela cresce em outros locais. Sim, lembrando assim, depende da quantidade de gordura. O paciente que faz lipoaspiração, se ela engorda um pouco, aquela região onde ela lipoaspirou realmente, a gordura não volta. Normalmente o que acontece? As gorduras que ficaram naquela região, elas tendem a crescer. Então elas crescem, elas ficam maiores. Só que para isso, a paciente tem que ter engordado muito. Então, quando ela engorda 5 quilos, 6 quilos, aquelas gorduras, onde ela vai crescer a gordura? Onde vai acumular gordura? Nas regiões que não foram lipoaspiradas. Mas 10 quilos, 20 quilos, aí já não tem jeito. Até onde foi lipoaspirado, as gorduras começam a crescer novamente. Elas crescem de tamanho, né? Tá, então é mito e não é mito, né? Não é mito. Se engordar um pouquinho, não vai crescer. Mas se engordar muito, vai crescer. Tá certo. Quem fez essa pergunta para a senhora anterior foi Lívia Bud, ela é aqui do Morro da Luz, Cuiabá. Eu tenho uma pergunta agora de Ezequiel Prado. Não é Ezequiel, não é Ezequiel mesmo. Prado aqui de Cuiabá, do Cochipó. Para quem é indicado a lipoescultura? Isso é muito importante. Para quem é indicado a lipoescultura? A lipoescultura é indicada para paciente que você precisa modelar o corpo dela, tá? Vamos lembrar o seguinte, pacientes que estão acima do peso, muito acima do peso, elas não vão emagrecer fazendo lipoescultura. A lipoescultura é para modelar o corpo da paciente. Então, a paciente que está naquele peso favorável, que a gente classifica pelo IMC, entre IMC 28 e IMC no máximo 30, 32, são pacientes que, ao você fazer a lipoescultura, elas vão se beneficiar muito com a cirurgia em si. Lembrando que para você fazer uma lipoaspiração, numa lipoescultura no paciente, a quantidade de gordura retirada é 7% do peso corporal daquela paciente. Então, quanto mais lipoaspira, mais risco a paciente corre. Então, o ideal são pacientes que estão com baixo peso,
necessitando modelar o corpo, porque tem gorduras no corpo da mulher que não sai de jeito nenhum, principalmente culote, flanco, são gorduras que são difíceis de sair. Então, é aquela região que você vai tirar a gordura e vai lipoaspirar, vai colocar no glúteo e vai modelar o corpo da mulher. Hoje em dia existem alguns tipos, né, de lipoesculturas, que é a lipo HD, aquela lipo onde você vai moldar o corpo da mulher, deixar ela num formato mais bonito, fazer os gominhos. Então, essas lipoaspirações, elas acabam sendo indicadas para quais pacientes? Pacientes que não vão engordar depois, principalmente a lipo HD. A paciente, ela tem que se cuidar muito após o procedimento de lipoaspiração, ela tem que manter uma vida saudável, ela tem que fazer exercícios físicos, porque se ela engordar, ela vai ter problemas, principalmente em região ao tipo do corpo que ela vai adquirir depois dessa lipoaspiração. Tanto que já vimos uma foto de uma atriz americana que ela fez uma lipo HD e ela engordou depois, ela ficou com o corpo deformado. Então, o paciente tem essa indicação de estar com um peso favorável, não pode estar acima do peso, porque quanto mais gordura lipoaspirar, mais risco ela corre no procedimento. Está aí, respondido e muito bem respondida a pergunta pela doutora. Lipoescultura, aquela pergunta de sempre, né? Maria do Carmo, lá de Vitória, Espírito Santo. O antes e o depois. O que precisa ser feito antes para estar preparada para a lipoescultura, ou preparado, e os cuidados posteriores? Inicialmente, antes da lipoescultura, o que a paciente tem que fazer? Mudar estilo de vida. Se ela estiver acima do peso, ela tem que mudar o estilo de vida, perder o máximo de peso que ela puder para entrar no parâmetro de IMC favoráveis para a lipoescultura. Fazer todos os exames, né, que os exames pré-operatórios são obrigatórios. Por que ela precisa mudar o estilo de vida? Porque muitas vezes o paciente vai fazer lipoaspiração, é aquela paciente que não gosta de academia, é aquela paciente que não faz exercício físico nenhum, é aquela paciente que ingere muita cerveja, muito álcool. Então, são pacientes que não vão estar favoráveis a um resultado bom após a lipoaspiração. Por quê? Porque como elas não mudaram o estilo de vida delas antes, elas certamente não vão mudar depois, e o que vai acontecer? Todo o trabalho que o médico teve naquela lipoescultura vai se perder com um ano e meio. E quanto mais lipoesculturas o paciente fizer, mais risco ela vai ter de necrose, de pele, de fazer embolia pulmonar. Então, tem que se evitar de ficar fazendo lipoescultura direto. O ideal é ela se cuidar, ela fazer academia, ela evitar de tomar refrigerante, ela evitar de beber cervejas. Então, essas coisas têm que ser feitas. Então, antes, mudar o estilo de vida, os exames pré-operatórios. Depois, manter aquele estilo de vida saudável, evitar, por exemplo, a paciente que fuma, ela não pode fumar, fazer lipoaspiração. A gente precisa da microvascularização ali na pele. Se ela é tabagista, se ela fuma muito, ela vai ter problemas, vai ter complicações durante o ato cirúrgico, né? E depois tem os cuidados, né, do pós-operatório. Ela faz um repouso, não é um repouso longo, tá? Ainda bem a lipoescultura, o repouso é muito rápido, a paciente se recupera muito bem e logo ela voltar ao estilo de vida saudável, né? Tá aí, respondida a pergunta. Doutora, temos mais uma pergunta agora aqui, é da cidade de Sucre, na Bolívia. Na Bolívia? Bolívia, aí, os A bolivianos. gente tem que trazer isso para cá. Os bolivianos se manifestando, tá vendo? Tá aí. Qual a cirurgia... ali, o tempo de duração de recuperação. Da lipoescultura. Quem faz a pergunta é Mamed Lutz, da lipoescultura. Sim. Então, a lipoescultura, a recuperação dela é rápida. Isso vai depender muito de quê? Quantidade de gordura retirada. Se retirou pouca gordura, por exemplo, a paciente ela tem um peso adequado, ela é uma paciente que está num peso bom, só que ela tem umas pequenas gorduras localizadas, então não vai ser aquela lipoaspiração agressiva, ela vai se recuperar em 15 dias. Tem paciente minha que com uma semana já estava trabalhando, porque era paciente que já tinha um corpo bom, um corpo atlético, eram pequenas gorduras que não saiu de jeito nenhum, e eu sempre falo para as pacientes, né, que a mulher que não tem culote, o único jeito da mulher perder culote é tomando anabolizantes. Não tem como, é uma gordura que não sai da mulher. Então, ou ela tira com lipoaspiração, ou ela tira tomando anabolizantes. Então, assim, são pequenos procedimentos que você vai fazer só para esculturar o corpo daquela mulher, para melhorar o corpo da mulher. Com 7 dias, com 10 dias, ela está recuperada e pronta para voltar para o trabalho, pronta para voltar a fazer exercícios físicos. Agora, se é uma paciente que estava muito acima do peso, o médico teve que retirar muita gordura, passou por muito trauma cirúrgico, são pacientes que demoram até 30 dias para voltar para se recuperar.
Entendi. Ítalo, a gente consegue colocar aquela propaganda da doutora? Vamos conhecer um pouquinho, então, se quiser soltar, para a gente conhecer um pouquinho do ambiente de trabalho da doutora. Pode pôr na tela, se quiser. Luz 992565494, é isso? Isso. Tá aí. Esse é o ambiente de trabalho da doutora, onde você vai ser atendido quando for procurar a doutora para fazer sua avaliação. Tá? Doutora, mais umas perguntas, tem mais perguntas aqui, muitas não vai dar tempo de responder, porque está acabando o programa, infelizmente. Qual a cirurgia mais procurada? Edgar Luz, aqui de Santa Rosa, Cuiabá. Olha, quase meu parente. Hoje, atualmente, a cirurgia mais procurada no nosso consultório é a cirurgia das mamas. É tudo relacionado à mama. Mamoplastia, mastopexia, prótese mamária. Prótese mamária é show, são muitas. Eu falo, você anda em Cuiabá, as mulheres todas vão estar peitudas, né? Porque são muitas colocações de prótese. Mas as mais procuradas são de mama mesmo. Tanto mastopexia, como prótese, como mamoplastia redutora. Doutora, agora uma pergunta. O caso da pessoa que coloca, isso é uma pergunta minha, tá? Leiga. Vai lá, coloca a prótese, a senhora falou que é fácil remover aquele negócio todo, faz a cirurgia de redução de mama, engravida. Infelizmente, ela perde o resultado cirúrgico estético dela. Por quê? E no caso da prótese tem que ser removida, né? Não, a prótese não é removida, mas o caso é assim, é que como ela vai amamentar, se a cirurgia da colocação de prótese é muito recente, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer um quadro de formação de quase um seroma formado por leite dentro da loja da prótese. Então, se ela fizer isso aí, precisa tirar a prótese. Caso ela não faça isso, mas pelo fato da amamentação, do seio crescer, por causa do aleitamento e por causa do peso da prótese, porque as mulheres têm que lembrar que prótese, ela pesa muito mais que uma mama normal, dependendo da quantidade que você tem, a mama vai cair muito rápido. Então, ela praticamente vai perder o procedimento cirúrgico que ela fez. Tá, e como a senhora falou que a prótese ela tem uma vida útil aí bem extensa, segundo esse fabricante que a senhora falou, Sim. a vida inteira, né? Não existe um tempo. Essa prótese que, no caso de ser retirada, retirou e não utilizou a prótese. E não utilizou. Ela prótese não pode ser mais usada. Toda prótese, e já vi casos de paciente perguntando se pode usar a prótese que a amiga tirou, tá? Não pode, gente. A prótese, ela é um material poroso. O que é material poroso? É um material que ela não é esterilizada, porque se tiver bactéria ali, não tem como matar essa bactéria. Então, próteses não podem ser reesterilizadas e colocadas de volta ou reesterilizadas e colocadas em outra pessoa, tá? O que acontece? Às vezes acontece assim, da paciente operou, teve algum problema, ela pode, na verdade assim, eu acho que até me confundi, mas ela pode ser retirada com cuidado, guardada ali do ato cirúrgico, feito todo aquele trabalho na hora e recolocada imediatamente. Mas ela não pode ser tirada, guardada e recolocada depois, entendeu? Ela pode ser tirada no mesmo ato cirúrgico, recolocada, com todo o cuidado para evitar até que ela se contamine. Mas retirada, esperar, por exemplo, uma paciente que fez uma cirurgia, teve um trauma, formou um grande hematoma, lesou a mama, então a prótese vai ter que ser retirada e não pode ser recolocada, ou por infecção, né? Ela não pode ser recolocada. Então essa prótese é inutilizada. Agora, no mesmo ato cirúrgico, ela pode ser tirada e recolocada. Mas já vi paciente querendo saber se podia usar a prótese da amiga. Doutora, e o que leva uma prótese a romper? Primeiramente é trauma. O paciente sofre um trauma, por isso que a gente fala para o paciente tomar cuidado, para no começo não dirigir, não pilotar uma moto, porque, principalmente moto, né? Moto é muito mais fácil a mulher que está andando de moto sofrer um acidente, bater o peito, do que no carro.
Mas a gente fala para paciente, muitos pacientes vão, né, o médico fala assim, ó, não pode dirigir nos primeiros 30 dias. Mas a preocupação do dirigir, além da movimentação do braço para abrir e fechar a porta, é o fato de você estar próximo ao volante. Então, se você bater o seu carro, a chance de você bater o peito no volante é grande. Então, você bater ali, acabou de operar, bate o seio, isso pode romper a prótese. Porque Mas ela tá isso muito... só logo após a cirurgia ou Não, em qualquer época? Em qualquer época, em qualquer época. Mas aí, por exemplo, se você bater, aí o trauma tem que ser muito maior para romper uma prótese de longa data do que precoce. Porque o precoce, batida do seio, maior a preocupação é hematoma. Então, formou hematoma ali, você vai ter que passar por uma cirurgia para arrumar esse hematoma, aí você pode contaminar a prótese, né? E na área esportiva, doutora? Por exemplo, um profissional ou não, que coloca uma prótese, por exemplo, vai jogar vôlei, vai jogar futebol, pode Então, correr o risco de tomar uma bolada, uma pode. pancada? Se você reparar, eu não me lembro, não consigo me lembrar aqui, mas você não vê atletas com prótese mamária. Não, eu também nunca vi. Eu estou perguntando porque às vezes não é um atleta profissional, entendeu? Porque não, mas isso não é um atleta profissional. Ele, por exemplo, eu já tive casos de pacientes que fizeram a cirurgia e foram jogar tênis. Olha o perigo de jogar tênis. Se uma bola daquela vem com força e bate na mama, pode romper a prótese. Pacientes que gostam de lutas, né? Então, você está ali lutando, você colocou uma prótese mamária. E se a outra mulher dá um soco na mama da mulher, pode romper aquela prótese. É claro que o impacto para a ruptura de uma prótese tem que ser bem alta, principalmente acidente de trânsito, né? Mas vários impactos com o tempo, no mesmo local, também pode acarretar a ruptura daquela mama, tá? Tá, isso foi uma curiosidade minha, só porque eu acredito que seja curiosidade de quem está em casa querendo perguntar. Qual a melhor idade? Essa pergunta eu julgo uma pergunta importante, porque quando você resolve colocar uma prótese, lógico, eu não estou linkando uma coisa a outra. Uhum. É como quando você resolve fazer uma tatuagem, ali você está tão disposto a fazer a tatuagem e depois se arrepende daquilo. Sim. Não sei se é o caso da prótese ou não. Acredito que não, né? Porque como já vai para o lado da vaidade, apesar que a tatuagem também é vaidade. Também é vaidade. Qual a melhor idade para cirurgia? Sávio Pérez, de Planaltina, Distrito Federal. Vamos pensar assim, a cirurgia plástica, o que é a cirurgia plástica? A cirurgia plástica é uma área voltada a melhorar a autoestima do paciente, tá? Eu lembro que eu vi um amigo meu fazendo esse comentário, onde a cirurgia plástica também trata uma doença. Porque a doença da autoestima baixa, ela afeta muita gente. Então, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um nariz feio, um nariz torto, aquilo ali está mexendo com a autoestima dele. Então, às vezes, ele deixa de fazer algumas coisas que ele quer fazer por causa daquele nariz. A cirurgia plástica vai tratar essa doença. Apesar de ser uma cirurgia estética, ela está tratando uma doença também. Então, não tem idade. Por exemplo, orelha de abano, que são as crianças que têm a orelhinha mais aberta, né, que a gente chama de dumbinhos, são crianças que a autoestima delas são baixa, porque na escolinha as crianças ficam tirando sarro dela. Então, ela vai fazer uma cirurgia plástica com 7, 8 anos, 9 anos, tá? A prótese mamária em si, o ideal é esperar a evolução da mama da mulher. A mulher tem uma fase, né, uma fase de hormonal que ela passa, de puberdade, que é necessário esperar essa fase para se pensar em colocar prótese. Então, o ideal para colocar uma prótese hoje em dia é a partir dos 19 anos da mulher, tá? Mas tem procedimentos, por exemplo, redução mamária. Nós já fizemos uma redução mamária numa garota de 11 anos, porque a mama dela era muito grande para a idade dela. Uma mama que se hiperdesenvolveu. Mas são crianças que a gente precisa de autorização dos pais, tudo, para poder fazer a cirurgia. Porque ali praticamente deixou de ser um pouco de estética, passou a ser um pouco mais também de saúde, porque era muito grande a mama dela. Mas o ideal é a mulher, outra coisa que eu falo para minhas pacientes, você não pode fazer cirurgia plástica para agradar alguém, agradar um marido, agradar um namorado. Você tem que se agradar, porque aí há um arrependimento. A mulher vai lá, bota prótese porque o marido quer que ela coloque, porque ele acha que... Aí ele separa, a mulher fica arrependida. Aí ela sofre por causa disso, entendeu? Então, não tem idade. Tem a mulher querer cuidar da sua autoestima. Já vi mulheres de 50 anos, 60 anos querendo colocar prótese mamária, porque elas querem melhorar o seio para a autoestima dela. Né? Sim, e autoestima é como a senhora mesmo disse, muito bem colocado, inclusive. Eu costumo falar isso. Por que o programa Show de Saúde foi durante
2 anos e meio focado 100% saúde, e agora a gente está trazendo um pouco de estética para o programa. Por quê? Porque estética é saúde, é bem-estar, é estar bem, é autoestima. Doutora, chegamos ao fim do programa. Infelizmente, nós teríamos assunto aqui para mais 2 programas. Teríamos? Não temos, né? Porque a doutora vai voltar. Temos assuntos aí para mais 2, 3 programas. A gente tem muita coisa para falar ainda, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer demais a você, telespectador do programa Show de Saúde, da TV Cuiabá, canal 11.1. Lembrando que, na sequência, agora nós estamos vindo aí com Maxwell Leite, com comando geral, um jornalismo inteligente, direto, objetivo, um jornalismo de verdade, tá? Trazido aí pelo nosso Maxwell Leite, que é inclusive diretor da TE. Um grande abraço ao meu parceiro e amigo de profissão, Maxwell Leite. E a você de casa, de novo, só tenho que agradecer pelo seu carinho, por ter tirado um tempinho para assistir o programa Show de Saúde. Quem chegou no finalzinho e perdeu, não tem problema. Nós estamos na rede social, no YouTube, no Facebook. Já entra lá no YouTube, segue a gente, deixa um joinha, que deixar joinha é bom. Entra nas páginas da doutora, conheça um pouquinho mais dessa profissional. Hoje falamos sobre assuntos muito interessantes, principalmente para as mulheres, não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres. E se você quiser ver na íntegra, no sábado, 8 horas da manhã, quem acorda um pouco mais tarde, às 12 horas, e no domingo, às 14 horas, ou pelas redes sociais. Tá bom? Doutora, mais uma vez, gostaria que a senhora deixasse seu endereço, seu contato e as suas considerações finais para o nosso telespectador. Meu endereço é Rua Comandante Costa, 1855, Centro-Sul, tá? E, assim, eu que agradeço, Baroni, o convite para estar aqui, fazendo uma apresentação nesse programa, que, como você mesmo falou, a saúde também está relacionada à autoestima, tá? Pessoas que têm baixa estima estão deprimidas, né? Então, elas precisam melhorar isso aí. E o que eu gostaria de falar para os pacientes, primeiro, quando você pensar em fazer cirurgia plástica, fazer uma cirurgia estética, você tem que analisar muito bem tudo, né, que você vai fazer de cirurgia, se o resultado que você está esperando é aquele, ou é aquele que você acha que vai ser, porque senão sua autoestima não vai melhorar, porque tem muita paciente que chega lá achando que vai colocar uma prótese de silicone, o peito vai levantar e vai melhorar a autoestima. Não, não é assim. Ela tem que entender quais são os resultados finais de uma cirurgia de prótese mamária, né, das complicações que podem ter. E cuidar da saúde é importante, né? Sempre é muito importante. É isso aí. Já aproveitando ensejo, há dias atrás agora nós comemoramos o Dia do Motociclista. Então, queria mandar um grande abraço a todos os motoclubes do Brasil. Tá? Nossos motoclubes, porque quem não sabe, a doutora é motociclista. Então, não confunda motociclista com motoqueiro, pelo amor de Deus, gente. É motociclista. Eu também faço parte de um grupo, então quero mandar um grande abraço. Eu não vou citar nomes aqui, porque são tantos, né? Sim. Um grande abraço a todos os motoclubes do Brasil. Muito obrigado, mais uma vez, a você de casa. Terça-feira nós vamos estar de volta aqui, às 19 horas. Terça-feira já vai ser às 19, não, ainda vai ser às 20, né? Porque ele sai na outra. Então ainda vai ser às 20 horas, 19h30, 20 horas, com uma nova patologia, com um novo profissional, tirando mais dúvidas e trazendo mais conhecimento para vocês e para mim também. Tá ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Pensem, juízo na hora de votar e até a semana que vem, se Deus quiser.